O tema da nossa reflexão dessa noite será sobre adversidades. E esse tema, ele, compulsando o dicionário, a gente aprende que a adversidade é uma palavra que veio do latim, adversitas, e significa que aquilo que é adverso, que é contrário, e que é de uma dificuldade muito grande na nossa existência. Desfavorável, contrário, transtorno, enfim, todos esses problemas que ocorrem em todas as nossas existências, porque ninguém está livre destas dificuldades. Não importa a classe social, não importa cultura, raça, idade, toda a humanidade, como nós fazemos parte de um planeta de provas e expiações, que ainda tem muito que evoluir para se tornar um planeta feliz, então isso explica por que tantas dificuldades que assoberbam a vida de todos os seres humanos, sem exceção. Doenças, acidentes, dramas familiares, perda de pessoas queridas, perdas financeiras, enfim, e por aí vai a coleção desses obstáculos nas nossas existências. E eu queria comentar com vocês que eu estudei dos 11 aos 17 anos num colégio de franciscanos em Curitiba. E lá nós tínhamos toda quarta-feira no currículo constava como aula de religião, mas na verdade era uma aula de catolicismo, não era de religião. Eu tinha muito interesse em conhecer todas as religiões, mas a coisa era imposta dessa forma. E naquelas aulas que se sucediam, eu fixei uma frase que está na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, que sempre me deixou encucado, porque eu perguntava para os professores e eles enrolavam e não me explicavam. A frase é a seguinte, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, que trata daquela clássica história de Saulo de Tarso, às portas de Damasco, quando ele vai para prender Ananias, e possivelmente apedrejá-lo até a morte, condenado que ele tinha obtido essa condenação. E ele de repente se vê num clarão que ele nunca tinha imaginado e aparece para ele uma figura que ele desconhecia quem era e que se dirigindo a ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo e, extasiado diante daquela visão extraordinária, ele diz: quem é, Senhor? E a figura responde: eu sou Jesus, que tu persegues. E aí vem a frase: duro é para ti recalcitrar os aguilhões. Eu não entendia nada naquela época, com 11 anos, era um garoto. Eu queria entender isso, eu não conseguia, porque ninguém sabia naquele momento me explicar, até os professores de religião. Então, eu depois que terminei o ginásio científico nesse colégio, eu me tornei cético e ateu. Por todas as contrariedades que eu passei nesse colégio, que ao invés de me espiritualizar, me trouxe um antagonismo muito forte. Mas não vem ao caso porque a história é longa. Mas a gente pode entender o seguinte: só depois, com 30 anos, ou seja, depois de 13 anos na frente, quando eu me tornei espírita, eu comecei a estudar e aí eu descobri o que significa. Recalcitrar é uma palavra que significa insubordinar-se, resistir,
ir contra. E aguilhão era uma vara comprida com uma ponta de ferro, pontiaguda, que era utilizada naquela época e até hoje ainda se usa para cutucar o animal que tracionava o arado quando ele estava cansado e queria parar ou andar num ritmo que o condutor exigia que fosse maior. Então, cutucava. Ou para cutucar as ovelhas que se transviavam da rota que o pastor desejava impor a elas. Então, e veja, por que Jesus usou essa frase com Saulo de Tarso? Recalcitrar os aguilhões. Porque Saulo de Tarso teve uma educação esmerada, ele foi treinado por um dos expoentes do judaísmo na época, que era Gamaliel, membro do Sinédrio, que era o Senado da nação judaica, e ele já era um rabino de alta classificação no ambiente judaico de Israel. Mas ele toma conhecimento, ele nem sabia da história de Jesus. Ele só ouviu e passa a chamar Jesus do carpinteiro. Uma forma de assinte, né? Porque ele era um doutor da lei, famoso. E Jesus era um carpinteiro. Ou seja, uma pessoa desqualificada na visão dele. Então o que ocorre? Jesus já tinha sido crucificado. E os apóstolos se reuniram numa casa antiga, já abandonada inclusive, que eles ajeitaram, chamada Casa do Caminho, porque ficava no caminho entre Jerusalém e Jope, que era um porto no Mediterrâneo, um pouco afastado da cidade. E lá eles atendiam doentes, viúvas, idosos, órfãos, enfim, todas as pessoas que dependiam de alguma ajuda. E não só ajuda material, mas também eles faziam o que nós estamos fazendo aqui. Reflexionavam sobre os ensinamentos contidos no Evangelho. Ele toma conhecimento e ele vai visitar, porque ele achava aquilo um absurdo que era feito. E ele chega lá e ele realmente fica transtornado, porque aquilo eles falavam tanto em Jesus. E o judaísmo fala em Moisés. Jesus nem existia, ele nem conhecia, ele conhecia apenas como carpinteiro. Aí ele conhece Estevão. Estevão era um dos expoentes daquele grupo de apóstolos que trabalhavam ali. Na verdade, ele chegou pouco tempo depois da crucificação de Jesus, nem conheceu Jesus, mas no convívio com os apóstolos, ele se inebriou com todos os ensinamentos que Jesus trouxe. E ele tem uma discussão, no bom sentido, um debate com Estevão. E Estevão era muito inteligente. Estevão, ele foi, na verdade o nome dele verdadeiro era Gesiel. Ele caiu por uma série de motivos, ele foi escravizado, ficou muitos anos numa galé, aqueles barcos a remos, como remador, escravo. Depois ele chega semi-morto, próximo do porto de Jope, e encaminham ele à Casa do Caminho, onde ele é tratado, curado, e se torna um dos apóstolos daquela casa. Mas muito inteligente. E Saulo, que também era um homem extremamente bem preparado e inteligente, tem dificuldade na confabulação, porque Estevão foi muito mais brilhante do que ele na argumentação em defesa do Evangelho de Jesus, que Saulo abominava, porque para ele isso era tudo heresia, tudo patacoada. E aí ele consegue aprovar a lapidação, ou seja, a morte por apedrejamento de Estevão. Ele foi o responsável pela morte do primeiro mártir do cristianismo.
E ele participa ativamente e cria com os amigos dele uma cena absurdamente lamentável, porque eles diziam... Há um livro fantástico chamado Paulo e Estevão que relata isso em minúcias. É uma psicografia de Chico Xavier, escrita por Emmanuel. Eles diziam o seguinte: não acerte na cabeça para que ele fique mais tempo sofrendo. Vejam a brutalidade da cena. Ele foi o responsável por isso, foi um dos aguilhões e não aprendeu. Ele continuou exercendo a perseguição a todos os cristãos da época, prendia homens, mulheres e açoitava, mandava açoitar, né? Ele tinha os seus asseclas, açoitar inclusive crianças que se diziam adeptos do caminho, como eles chamavam na época, o termo cristão ainda não existia. E ele depois tem uma... Na hora que o Estevão está nos últimos momentos, ele chama Abigail, que era a noiva dele. Os dois se amavam, tinham planos de uma vida maravilhosa. E Abigail era irmã de Gesiel, irmã de Estevão. Mas eles se perderam no descompasso dos problemas de guerras da época. E como Gesiel saiu e foi escravizado, ela nunca mais teve contato com ele. E ela chega atrasada na cena da lapidação de Estevão. E quando ela chega, ela próxima, e Saulo orgulhoso por aquele espetáculo dantesco que ele promoveu, ela vê o irmão Estevão nos últimos momentos, mas ainda vivo e lúcido. E ela diz: é meu irmão. Imagine a situação de Saulo, que ele foi o responsável pela morte do irmão da noiva dele. Quer dizer, isso, e ele com a túnica ensanguentada daquela cena terrível. Aí, ele teve vários aguilhões, várias oportunidades de despertar a consciência, mas ele estava fanatizado. E todo fanático é cego e surdo, porque ele só ouve aquilo que ele acredita, ele não abre a mente. Porque é na diversidade de opiniões que nós formamos uma opinião mais completa da situação. Quando nós nos isolamos, colocamos viseira, era o caso dele, ele estava fanatizado. E ele consegue a carta para ir ele descobre que um velhinho chamado Ananias, que era cristão, era do caminho, é que tinha levado a informação de Jesus para a noiva dele. A noiva dele e Abigail já tinha conhecimentos sobre o cristianismo. E ele queria exterminar com Ananias. Descobre que ele está em Damasco, uma viagem de 3 dias, de Jerusalém a Damasco, e vai lá para prender e matar Ananias. Vingança pura. Então essa cena acontece nas portas de Damasco. E depois que acontece, Jesus diz a ele, para ele ir a Damasco, e lá será dito a ele o que ele deveria fazer. Para resumir a história, ele vai numa estalagem e ele ficou cego com aquela luminosidade, deixou ele cego, completamente cego. 3 dias depois, chega na frente dele Ananias. Que Ananias, como bom cristão, Jesus procura Ananias e diz: vai à rua direita na estalagem tal e atende, tira as escamas dos olhos de Saulo, porque ele é o vaso escolhido. Ananias chega, impõe as mãos
e é como se escamas caíssem e ele volta a enxergar. E aí ele se defronta com quem? Aquele que ele foi para prender foi quem devolveu a visão dele. Vejam quantos aguilhões esse homem teve. Então, nós fomos todos criados primitivos e ignorantes, lá na criação do nosso espírito. Para que com o nosso próprio mérito, o nosso esforço, nós evoluirmos até retornarmos a Deus, atingindo o ápice da nossa evolução espiritual. Por isso, nós somos ainda, no planeta que nós vivemos, naturalmente acomodados. E resistimos às mudanças. Ninguém gosta de mudar. Na verdade é essa. Nós preferimos a zona de conforto, aquilo que nós estamos habituados a fazer. Porque a mudança exige alterações no nosso íntimo. Nós resistimos às mudanças. E ao esforço para nos aprimorarmos também. E o sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas na caminhada. No Livro dos Espíritos, na questão 258, os benfeitores esclarecem que antes da nossa encarnação, nós mesmos escolhemos o gênero de provas ou expiações, mais de provas, as quais iremos passar na existência que vamos viver na sequência, como fruto do nosso livre-arbítrio e de recomeçar sempre naquela parada que nós tivemos e que não desenvolvemos na nossa encarnação anterior. As adversidades podem ser causadas por decisões ou omissões cometidas nesta existência atual. Essas são as provações, ou por atos abomináveis que nós praticamos ao longo dos milênios e milênios, que determinam a reparação, porque não basta nós nos arrependermos perante as leis divinas. O arrependimento é o primeiro passo. Mas nós precisamos reparar aquilo que prejudicamos nos nossos irmãos. E constitui as dolorosas expiações. Jesus mesmo já deixou isso muito claro quando ele disse: a cada um será dado segundo as suas obras. E Paulo de Tarso, porque depois de Saulo, ele próprio muda o nome de Paulo, porque Paulo significa, no hebraico, alguma coisa pequena, insignificante. Então ele muda o nome dele depois que ele se adere ao cristianismo. Né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, nós somos os principais responsáveis pelos nossos próprios atos. Mas também pode ser, numa terceira hipótese, uma escolha que nós fazemos antes de encarnar para ajudar na nossa depuração e acelerar o nosso desenvolvimento espiritual, sem outras consequências, né? Mas devemos, nesse assunto, afastar algumas ilusões. Deus não castiga, porque isso é muito comum. Esse é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus é amor. As leis divinas que nós infringimos são as causas das nossas adversidades. Não existe sorte nem azar. Mas existe esforço, renúncia, sacrifício, capacitação e decisões certas e erradas. Excluindo as doenças kármicas que estão fixadas no nosso perispírito, e são as expiações,
conquistaremos a saúde ou novas doenças conforme nossos hábitos e atitudes. Nossos filhos ou filhas, que são tão imperfeitos quanto nós, serão grandes alegrias ou enormes frustrações, dependendo da educação, dos limites que nós dermos e dos exemplos que a eles mostrarmos. Considerando a sua jornada evolutiva, será como eles escolherem, porque é a caminhada deles. Se analisarmos com total isenção, veremos que todos enfrentam suas adversidades, cada um tem as suas. Do morador de rua até a realeza. Ninguém está infenso das adversidades, porque todos somos muito imperfeitos. Até mesmo aqueles que reencarnam como missionários para ajudar os irmãos encarnados a avançar, vejam os exemplos. Eles trazem sofrimentos, adversidades muito fortes. Não que eles precisem disso, eles já estão em outro patamar, mas para servir de exemplo para nós que ainda estamos na retaguarda. Veja o caso de Chico Xavier. Ele tinha inúmeros problemas de ordem física. Problemas cardíacos, problemas nos olhos, uma série de problemas. E um espírito absolutamente iluminado. Então, o que nos diferencia no trato das adversidades é a forma como nós enfrentamos essas adversidades. E a gente pode salientar que reclamar é sofrer duas vezes. E entender e aprender com a experiência e crescer com ela. A pergunta essencial que nós precisamos fazer no enfrentamento das adversidades é: o que Deus quer que eu aprenda com esta adversidade? Porque todas as ações divinas são educativas, não são punitivas. É para que nós aprendamos alguma coisa e cresçamos com isto. André Luiz, no livro Respostas da Vida, ele diz: você vive no mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo de aluno entre as lições, de que precisa na escola em favor do seu próprio aproveitamento. Exatamente isso. E Gandhi, o grande Gandhi, diz: se queremos evoluir, não devemos repetir a mesma história, mas fazer uma nova história, uma nova existência. Numa nova existência, nós mudarmos o nosso comportamento para que possamos ficar longe dos aguilhões do sofrimento. Chamemos isso como quisermos: transformação, regeneração, renovação, mudança de atitudes, alteração de comportamentos, reforma íntima, não importa o nome que nós dermos a isso. Mas uma coisa é certa: esta metamorfose, essa mudança que nós precisamos fazer em nós mesmos, só é possível se nós soubermos exatamente o que nós precisamos mudar. E a lei, a questão 919 no Livro dos Espíritos tem a resposta exata para essa questão. Quando o Espírito de Verdade usa o termo que Sócrates, o grande filósofo da Grécia, dizia: conhece-te a ti mesmo. E a questão 919A, Santo Agostinho, explica o que ele fazia para atingir essa transformação interior. Eu recomendo muito que, se vocês tiverem tempo ainda hoje, pega o Livro dos Espíritos e vai na questão 919A. Está tudo lá. É só a gente seguir. Não tem dificuldade, pelo menos na leitura.
Diante da adversidade, nós podemos ter 3 posturas. A passiva, quando nós nos acomodamos e dizemos, bom, aconteceu, né? Deus quis assim, enfim, essa acomodação passiva que não leva a lugar nenhum. A reativa, que é quando o ser humano se rebela diante de Deus, né? Por que vai acontecer isso comigo? Por que não acontece com o outro, só comigo? Ou a proativa, que nós aceitamos, buscamos o auxílio e a dor torna-se um instrumento de superação nossa. Mas também tem soluções que nós podemos adotar. E aí eu vou usar um acrônimo que dependem de 3 atitudes. O S de silêncio durante o caos. O O de oração à frente do desafio e S de serviço perante o mal. S de silêncio porque grito, choro, clamor, gemido, reclamações são totalmente inúteis, não ajudam em nada e desnecessários. E toda perturbação pode ser limitada até que o núcleo de sombra seja extinto e o equilíbrio emocional restabelecido. O O de oração, porque quando nós nos conectamos com Deus, Pai Celestial, nós iluminamos o nosso espírito, iluminamos inclusive aqueles que nos rodeiam, que muitas vezes podem ser nossos irmãos menos esclarecidos das sombras. E o serviço no bem comum aos irmãos da nossa jornada, na nossa caminhada atual, que garante para nós uma marcha correta no rumo da verdadeira vida. Então, utilizando esse SOS de silêncio, oração e serviço no bem comum, nós estaremos numa caminhada de aceitação e de aprendizado nessas situações tão difíceis. Quero deixar claro que nós não propomos aqui a apologia da dor. Aliás, existem críticos do Espiritismo que dizem que o Espiritismo fala muito de sofrimento e dor. Fala, porque faz parte da nossa existência. Não tem como evitar nem o sofrimento, nem a dor no nosso patamar evolutivo. Então nós precisamos falar principalmente para saber como superar, ou pelo menos conseguir sobreviver a essas situações. Então, empreguemos sempre a vontade, o esforço na execução desses compromissos que nós temos, sem nunca entrar no desânimo, na tristeza. E quando os acontecimentos se mostrarem aparentemente contra nós, como são a maior parte desses fatos, né? Por isso é que Jesus, na mais bela oração do conhecimento da humanidade, deixou tão claro aquela frase que é vital, porque ele está se dirigindo ao Pai. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. É exatamente isso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. É interessante que há uma questão, a 381, no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: muita gente procura o Espiritismo queixando-se de perseguições do invisível, os nossos irmãos das sombras, né? Os que reclamam contra essas perturbações estão de algum modo abandonados de seus guias espirituais? E a resposta dos luminares: a proteção da providência divina estende-se a todas as criaturas. A perseguição de entidades sofredoras e perturbadas justifica-se no quadro das provações redentoras. Mas os que reclamam contra o assédio das forças inferiores
devem consultar o próprio coração antes de formularem as suas queixas, de modo a observar se o espírito perturbador não está neles mesmos. E continua: porque há obsessores terríveis, denominados orgulho, egoísmo, vaidade, preguiça, avareza, ignorância, má vontade. E convém examinar-se se não se é vítima dessas energias perversas, que muitas vezes habitam o coração da criatura e cegando-a para a compreensão da luz de Deus. É muito importante o retorno das palestras públicas nesta casa, porque no acolhimento do atendimento fraterno, com as palestras, nós temos agora a oportunidade, se isto for adotado, de recomendar às pessoas que procuram ajuda nesta casa, de que assistam a essas palestras. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Mas há um fato que é incontestável. Nenhuma das religiões tradicionais tem o arcabouço de explicações lógicas, racionais, sensatas sobre como lidar com as situações de adversidade. Nenhuma tem. Até porque elas não adotam a reencarnação. E não há como explicar todas essas coisas sem a reencarnação. Chico Xavier já dizia: sem a reencarnação é difícil de acreditar em Deus. Como explicar certas situações? Uma delas eu vou falar um pouco mais adiante. Nós não devemos nos preocupar em converter ninguém ao Espiritismo. Não deve ser essa nunca a tônica de fazer os nossos irmãos virem até a casa. E sim, de esclarecê-los que, na maior parte das vezes, os dramas, os problemas, as doenças, inclusive, estão dentro de nós, no nosso perispírito. É a única forma. E as palestras podem ser decisivas para a pessoa entender melhor a sua caminhada enquanto encarnado. Alguém pode pensar: ele falou bonito, mas quero ver colocar isso em prática, porque falar é fácil, mas fazer é complicado. E é mesmo. Com toda razão. Então eu quero dizer o seguinte: nesse último ano e meio, nós dois, eu e a Jace, temos enfrentado uma série de problemas de ordem física bastante sérios. Eu passei por uma situação com risco de vida completo. Mas não quero falar de mim nem da Jace, mas eu quero dizer que, entrando já nos 82 anos, nós estamos vivendo hoje o maior drama das nossas existências. E foi esse o motivo pelo qual eu procurei este tema de reflexão nessa noite. Para nos ajudar, porque não é fácil. Nós temos um bisneto de 2 anos que mora em Paris. Desde outubro do ano passado, ele foi diagnosticado com um neuroblastoma, que é um câncer maligno na suprarrenal. Ele está em tratamento no Instituto Curie de Paris, que é um dos institutos de referência em oncologia pediátrica na Europa. Então ele está tendo todo e o melhor atendimento, mas está sendo muito difícil, porque uma criança com 2 anos, alegre, muito alegre, inteligente, brincalhão, sorridente,
passou a fazer quimioterapia pesada, passou por dezenas de transfusões de sangue, porque a imunidade foi a zero. Fez várias reposições de sangue para poder sobreviver e continua. Eles estão há mais de 20 dias em isolamento e a nossa neta, que é a mãe, passa o dia nesse isolamento, nesse instituto. O pai vai à noite para eles se revezarem. E a situação não é fácil, porque não está havendo, assim, até agora, uma recuperação que era esperada. E há um agravante, a nossa neta está grávida de 8 meses. Então ela está enfrentando essa dificuldade, essa adversidade, praticamente desde o início da gestação dela. Então, imagine o lado emocional de uma mãe que tem que enfrentar uma adversidade dessa. Então, para finalizar, a única coisa que me vem à mente é a pequena, grande oração da serenidade, que diz: Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar aquelas que eu posso e a sabedoria para distinguir uma das outras. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez e recebendo as dificuldades como um caminho de paz. Muito obrigado, uma ótima noite a todos.